Olá, bom dia. Conseguem ouvir? Posso falar assim com... Preciso das minhas mãos para gesticular um pouco. Bem, ok, antes de mais, queria, tendo em conta, eu chamo-me Venâncio Molhano, estou aqui em representação do Partido Renamo, portanto eu sou, neste momento, mandatário nacional da Renamo, e nessa qualidade queria, já agora que o nosso tema também tem uma componente os desafios políticos, não ia contornar uma questão que me parece extremamente pertinente, sobretudo essa questão das enxurradas aqui na Zona Sul que nós tivemos. Primeiro, manifestar a nossa solidariedade com todas aquelas vítimas, diretas e indiretas, mas sobretudo também, como políticos, mostrar a nossa decisão pela forma como nós estamos a gerir este país, não é? É extremamente triste que em agosto do ano passado, em março do ano passado, o Banco Mundial ter feito uma carta dirigida ao Ministro das Finanças, Max Tonella, colocando algumas questões muito preocupantes. Primeiro é que estava a suspender aquilo que chama-se do apoio ao Fundo de Gestão de Calamidades, que estava, digamos, o que está congelado agora são cerca de 5 milhões de dólares, que informava ao governo de Moçambique que ia congelar essa ajuda porque o INGD, que é, digamos assim, o órgão pivô para a gestão destas questões das calamidades, tinha de forma flagrante cometido uma grande infração, desviando cerca de 32 milhões de meticais, isto é, cerca de 500 mil dólares, e que essa ajuda estava condicionada, portanto, o apoio ao Fundo de Gestão de Calamidades, à devolução do valor que foi desviado pelo INGD. E o Ministro das Finanças foi comunicado isto. Portanto, nós íamos receber 5 milhões de dólares se devolvéssemos 500 mil dólares. Não se conseguiu devolver os 500 mil dólares ao Banco Mundial e até hoje os 5 milhões de dólares que íamos receber não os recebemos. E estava tudo à vista, toda a gente havia a previsão de que teríamos situações idênticas. Isto é extremamente triste e mostra mais ou menos que tipo de sociedade e que tipo de Estado é que nós temos. A outra questão também que preocupa bastante no meio disto é que em 2017, em março de 2017, o Presidente da República esteve em Buane, né, que é o epicentro de toda a turbulência neste momento, fazendo a inauguração de uma plataforma, de um complexo de pontes metálicas que eram específicas para apoiar a população em casos de enxurrada, de cheias, de desastres, de corte de pontes e pontecas e de estradas. E é esse complexo de pontes metálicas custaram ao Orçamento do Estado 12 milhões de dólares. Exatamente na primeira ocasião que, justamente em Buane, que foi o lugar emblemático para anunciar a aquisição das pontes metálicas, a Buane estava a precisar, não havia uma única ponte metálica. Então, este é um aspecto que achamos que era importante partilhar com os moçambicanos, com os presentes, que realmente o nosso Estado está sendo gerido de uma forma muito fora do comum, não é? Então, todos os títulos que foram atribuídos ao Presidente, campeão na gestão dos riscos e desastres e por aí fora, eu acredito que deve ser um título um pouco irônico, né? Por exemplo, eu posso saber que o meu amigo sabe, por exemplo, que ele não é muito simpático, mas por ironia eu posso dizer que o Sabe é o mais simpático de Moçambique. Então eu penso que esta questão de dizer que o campeão de riscos e desastres, eu acho que exatamente porque deve estar na última fila ou no último lugar da cauda daqueles que fazem esse combate. Bom, outra questão também que me parece prévia e importante é que há um erro que vai ser cometido, queremos que todo o povo moçambicano, os parceiros, prestassem atenção,
no que o Instituto Nacional de Estatísticas vai anunciar nos próximos tempos, que é o valor da inflação, a taxa de inflação de janeiro de 2023. Portanto, vai ser um dos maiores escândalos jamais vistos do ponto de vista econômico deste país. Nós já tínhamos dito no ano passado que houve falsificação do cálculo da taxa de inflação pelo governo de Moçambique. Desafiamos o governo de Moçambique a ir ao Parlamento num debate com os parlamentares para provar que nós estávamos errados. A única alternativa e a única variável que fizeram foi, orientar e instruir, o grupo maioritário da Frelimo na Comissão Permanente para retirar da agenda o requerimento da Renamo, que era para nós debatermos a falsidade do cálculo da taxa de inflação. E este janeiro vai ser muito mais grave do que isso. Não tenho tempo para explicar porque que eu digo que vai ser mais grave, mas é um verdadeiro tsunami, um anúncio que há de vir do Instituto Nacional de Estatística sobre a taxa de inflação. Ok, essas eram as questões prévias que queria levantar, não sei quantos minutos tenho ainda não? Mas, então, para questões que têm a ver com as eleições propriamente ditas, bom, eu fico um bocado, às vezes, um pouco embasbacado quando há uma reunião desta natureza, desta envergadura, e vou ouvindo o que dizem os partidos, sobretudo o que diz a CNE, não é? Então, nós levantamos questões que são recorrentes, as questões são cíclicas, não é? Por exemplo, a questão da credenciação dos observadores, a credenciação dos partidos. Quer dizer, este problema é um problema do mais vetusto que nós temos nas nossas eleições. Quer dizer, desde 94 esse problema é cíclico. Então, quando a CNE, por exemplo, diz que não, é preciso apresentar os pedidos com antecedência, não sei o que, notamos que o próprio discurso é um discurso, em certa medida, que acaba transmitindo uma ideia de que esse problema que estamos tanto a levantar, para eles isso não é problema. Mas em relação à credenciação, ficou muito claro o problema mais velho. Sabe, se temos uma boa relação, somos muito simpáticos uns com o outro, mas em relação a esta questão da credenciação, claramente a CNE tem cometido atropelos e atropelos até certo ponto programados, isso nós sabemos. Não temos tempo para falar sobre isso, nós sabemos. E 90% dos observadores que foram aprovados, todo mundo sabe que são organizações democráticas de massas ligadas ao Partido Frelimo. É por isso que mesmo, quando chegou a altura de se fazer as observações, essas mesmas organizações desapareceram. Portanto, isso é uma questão que nós sabemos, não é? Se quisermos falar de forma intelectualmente séria, sabemos que isso é manipulado, é deliberadamente feito para que isso não possa acontecer, não é? Outra questão que é importante, já agora que nós estamos a falar da credenciação, já em relação à credenciação, foram feitas muitas propostas. Curiosamente, eu peço que a CNE possa revisitar o conjunto de propostas, não feitas só pela Renamo, há um conjunto de propostas que foram feitas que não necessitam necessariamente de uma revisão da lei, mas que podem facilitar o processo administrativo da gestão do processo eleitoral. As credenciações, a questão com a polícia, há vários aspectos. Por exemplo, o que aconteceu no ano passado, em relação logo no primeiro dia de votação, a maior parte da população, sobretudo na zona centro e norte, havia desfazamento entre os cartões de eleitores e os cadernos, portanto, que à última hora, só às 15 horas, é que o STAI, em conjunto, um despacho conjunto entre o STAI e a CNE, é que autorizaram as pessoas que tinham cartão de eleitor, mas que não constavam nos cadernos, que pudessem votar. Essas questões, há propostas concretas, não precisa de revisão eleitoral para isso, nem precisamos de um grande fórum como isso. As propostas foram feitas, é revisitar esse conjunto de propostas e as aplicar. Portanto, me parece muito tão simples quanto isso. Em relação, se me permite, só 30 segundos. Em relação à questão que foi levantada pela minha colega, muito bem levantada em relação a Gaza, só queria chamar a atenção uma coisa. Todos nós, quando falamos do processo de recenseamento passado, nós nos concentramos na província de Gaza. A província de Gaza foi aquilo que na linguagem eleitoral se chama de sobre-recenseamento, isto é, recenseamento acima do previsto. Mas não falamos do sub-recenseamento que aconteceu na zona centro e norte, que cerca de 1.700.000 potenciais eleitores não foram inscritos. Isto também é preciso prestar atenção. E este, se calhar, tenha sido o maior desaire no recenseamento passado do que de Gaza. Portanto, é importante que a gente repare para isso. Muito obrigado e boa semana, está bem?